Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. E essa data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, este homem que é o símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil. É muito importante falar com as crianças sobre esse assunto. Eu, como uma youtuber, peço a você que se inscreva no meu canal, dê um like no vídeo e depois me inscreva, porque eu adoro manter diálogo com vocês. Quando eu estava na escola, eu não estudei Zumbi dos Palmares. Eu estudei alguma coisa sobre quilombos, mas olhando o outro olhar do quilombo. Então, para a gente poder falar com as crianças sobre zumbi, primeiro nós temos que falar sobre a escravidão no Brasil. E para a criança poder ser um pouco mais empática com a situação dos escravos no Brasil, eu proponho que você faça uma analogia, uma comparação. Você diga assim: filho, nós estamos aqui em casa sossegado, a família toda conversando. De repente, entram na nossa casa estrangeiros, nos prendem, nos levam para um outro país, onde a gente não entende nada da língua que eles falam, e eles resolvem nos vender. Sabe? Pegam a gente, separa a família. Já imaginou, filho, que tristeza? Separar todos nós, cada um vai para um lado, e ainda para os outros saberem a quem nós pertencíamos, iam pegar ainda ferro quente, colocar no nosso braço ou no nosso peito para marcar, para que a gente tivesse marcado em nós quem eram os nossos donos. Você já imaginou que tristeza? Pois é isso que aconteceu com muitos negros durante mais de 300 anos no Brasil. Aí você já explicou para o seu filho o que foi essa situação vergonhosa na história do Brasil, que é o nosso período da escravidão. E é mais vergonhoso ainda que o Brasil foi o país das Américas que recebeu o maior número de escravos e foi o último a fazer a abolição dos escravos. Essa história triste nós vamos contar para as crianças, para sensibilizá-los antes de apresentar Zumbi dos Palmares. Aí você vai dizer que Zumbi, ele pertencia a um quilombo que se chamava Palmares. E o que era um quilombo? O quilombo era o lugar para onde os negros que conseguiam fugir dessa situação terrível de prisão, quando não queriam trabalhar, eles apanhavam. E não adiantava ir reclamar para alguém, não tinha polícia, nada. Chegar lá um negro para reclamar que o patrão estava batendo muito nele, não, as leis defendiam os proprietários. Então, quando eles podiam, eles fugiam. E quando eles fugiam, eles se juntavam. E eram os quilombos. Então, o quilombo era um lugar maravilhoso, onde os negros podiam viver livres. Eles plantavam, faziam tudo o que eles precisavam para que pudessem viver nessa condição de liberdade. Mas você imagine que o governo não gostou nada disso. E os portugueses, que nessa época mandavam no Brasil, foram atrás do quilombo de Palmares. E esse quilombo tinha 20 mil negros refugiados. Sabe o que é isso? 20 mil homens. E não era fácil combater, porque Zumbi era o comandante deles. Aos 25 anos, ele virou o líder do grupo. E ele entendia, sabe, de estratégias militares. Realmente ele conseguiu resistir muitos anos. Mas, infelizmente, e agora eu digo isso para você como uma paulista envergonhada com essa situação, os bandeirantes que caçavam, e olha a expressão que eu estou usando, os bandeirantes que caçavam os índios e os negros, como se fossem animais, eles se dispuseram, eles foram contratados pelo governador de Pernambuco para acabar com o quilombo de Palmares. O chefe dos bandeirantes se chamava Domingos Jorge Velho e ele era famoso porque ele conseguia prender muitos índios e negros. Aí ele foi com milhares de homens e canhões e conseguiu acabar com o quilombo de Palmares. Nesta época, Zumbi estava com quase 40 anos. Ele foi ferido e depois ele foi morto lá no século 17. Então ele precisa ser lembrado como um herói nacional. Nós temos Tiradentes, que quis a nossa liberdade e é um herói nacional, e Zumbi dos Palmares, ele é também um grande herói nacional. E nós temos que contar isso para as crianças.